Olá, essa é mais uma edição da Central de Notícias do Alto Tietê, o web jornal que é feito em parceria com 4 portais jornalísticos aqui da região do Alto Tietê. O Oi Diário, o Jornal 7, Brás 365 e Repórter Café. Aqui a gente apura, cobra as informações de verdade para levar para você, né, Brás? Exatamente, Café. Olha só, compromisso é inadiável com você que mora, trabalha aqui nas cidades do Alto Tietê, nas cidades ligadas ao Condemate Mais. Sem ficar enrolando, sem ficar passando pano, nós cobramos as autoridades municipais, governo federal, governo estadual, para que informe sobre projetos, sobre o andamento de obras, sobre serviços públicos e políticas públicas que são fundamentais para nós aqui na região do Alto Tietê. Vamos juntos e vamos em frente. Tudo bem com vocês? Mais uma edição do Jornal dos 4 portais que compõem o consórcio de notícias aqui do Alto Tietê. A Central de Notícias do Alto Tietê. Exatamente, caro café e caro público. Vocês sabem que aqui nós temos compromisso com informação de qualidade e respeitamos a sua inteligência. E temos para iniciar mais essa edição aqui uma informação importante sobre a Câmara de Mogi das Cruzes, que está cumprindo o seu papel de fiscalizar e cobrar bons serviços públicos para a população. É isso, Café? É isso mesmo. Os vereadores lá de Mogi das Cruzes estão implantando uma comissão especial de vereadores, uma SEV, viu, Brás? Exatamente para fiscalizar e para cobrar melhores serviços da EDP, que é a concessionária de energia elétrica que atende aqui boa parte dos municípios do Alto Tietê. Inclusive, Brás, eu conversei com o vereador John Ross, que é presidente da Comissão Permanente de Obras e outros serviços lá da Câmara, e ele falou com a gente o que essa comissão pretende fazer. Vamos acompanhar. A EDP vem deixando muito a desejar em uma série de fatores aqui na cidade de Mogi das Cruzes. Por exemplo, a questão das podas das árvores tem feito a população rural e também os produtores rurais sofrerem muito e, para além disso, é um emaranhado de fios esparramados pela nossa cidade, onde, infelizmente, muitos cidadãos mogianos acionam a EDP e os fios continuam lá, largados, do jeito que se encontra. A demora, muitas vezes, no retorno da energia, isso afeta toda a cadeia produtiva da nossa cidade. Então, estamos montando, melhor dizendo, essa SEV, essa Comissão Especial de Vereadores, e buscaremos todas as atitudes cabíveis a esta Câmara de Vereadores para que a EDP passe a servir a população, e ela é paga para isso, detalhe, então não é um serviço que é feito gratuito e é caro o serviço de fornecimento de energia elétrica para que ela possa corresponder à altura na medida que o cidadão mogiano se encontra aqui com todo esse tipo de problema. Bom, diante aí das declarações do vereador, né, Brás, agora a gente vai questionar também, claro, a EDP sobre esses pontos que o vereador apontou aí, porque acaba trazendo realmente prejuízo e transtornos para os usuários, né? Positivo, Café. Boa iniciativa do John Ross. Os vereadores que vão participar dessa SEV certamente vão ter muito trabalho em Mogi das Cruzes e que fiquem aí de exemplo para outras câmaras aqui do Alto Tietê. O pessoal está em recesso agora, mas retornando aí às sessões ordinárias, fica a sugestão para então que as câmaras aqui dos outros municípios aqui do Alto Tietê tomem essa mesma iniciativa. Até porque é a própria EDP que presta o serviço nas demais cidades aqui do Alto Tietê. A população, os comerciantes, certamente têm problemas parecidos com o que os comerciantes mogianos estão enfrentando. Então fica aqui essa recomendação para que as câmaras das outras cidades do Alto Tietê também sigam o exemplo de Mogi e façam uma investigação mais detalhada sobre o que a EDP está fazendo ou não está fazendo na região. É importante orientar os consumidores que, caso as solicitações e reclamações não sejam atendidas pela EDP, é importante registrar um protocolo na ANEEL, que é a agência federal reguladora desse serviço. Então, caso a EDP não atenda a sua solicitação, enfim, demore muito para fazer o atendimento emergencial, é importantíssimo registrar esse protocolo diretamente no portal da ANEEL. O que não pode é ficar por isso mesmo, seja na ANEEL, seja no PROCON, seja na SEV das câmaras municipais, o serviço tem que ser de qualidade porque pagamos caro também pela energia elétrica. Bom, na edição passada nós falamos sobre aquele plano, aquele anúncio, né, Brás, que a gente falou aqui que foi feito há cerca de 2 anos, na verdade foram 3 anos que o anúncio foi feito para a implantação de um entreposto de alimentos ali na rodovia Ayrton Senna, na altura do quilômetro 41,5, né, em Itaquaquecetuba. A gente disse que esse anúncio foi feito há 2 anos, na verdade foi feito há 3 anos e até agora nada, Brás. Você questionou o governo, o pessoal responsável por isso? Quem que respondeu? Olha, Café, veja só, né? Era 2 anos, na verdade são 3 anos. Então o prazo está mais curto ainda para que a promessa seja cumprida. Nós procuramos a Secretaria de Parceria e Investimentos do Governo do Estado, que foi quem fez o anúncio
primeiro anúncio sobre esse projeto, muito importante para o Tietê, para a Grande São Paulo. Sim. Procuramos também a Prefeitura de Itaquá e ficou faltando só mandar um e-mail lá para o secretário Jorge Lima. Não vai faltar oportunidade nas próximas horas para a gente mandar esse e-mail para o secretário Jorge Lima e também para a Juliana Cardoso, que é a secretária executiva da Secretaria de Desenvolvimento Econômico do Estado de São Paulo. Qual foi a resposta da gestão do prefeito Eduardo Boigues Itaquá, que é o principal interessado? Na verdade, afinal de contas, estamos falando aí de quase 800 milhões de investimentos, geração de 10 mil empregos, enfim, seria maravilhoso para o Tietê, por enquanto está só no papel e na promessa. A resposta da prefeitura de Itaquá foi protocolar. Olha, esse projeto está em fase de licenciamento ambiental. E quando passar dessa fase, a prefeitura então vai procurar se inteirar de quais outras providências o governo municipal precisa colocar em prática. Essa resposta não é adequada, ela não basta. A prefeitura tem força política, o prefeito Boigues tem força política para poder cobrar a CETESB, cobrar a secretária Natália Rezende, que é a secretária estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística, tem como articular deputados para resolver isso logo. Já são 3 anos de enrolação e não dá então para ficar só com essa resposta protocolar de que está em licenciamento ambiental. A Secretaria de Parcerias e Investimentos do Estado ainda nem respondeu, então a cobrança vai ser reforçada lá. Sim. E teremos também mais cobrança para o próximo jornal em relação ao secretário Jorge Lima e à secretária executiva Juliana Cardoso. Então não vamos ficar esperando mais 3 anos, a cobrança vai continuar para o próximo jornal. Cadê o entreposto de alimentos no KM 41,5 da Ayrton Senna, senhoras e senhores autoridades? Olha só, e as cidades ali do ABC, Suzano, já estão esperando desde o século passado, né, Braz? Uma requalificação, uma duplicação da rodovia Índio-Tibiriçá, que é uma via importantíssima, né? Ligando Suzano, ligando essas cidades, até ali a Via Anchieta e, portanto, também faz essa ligação com o litoral paulista. Braz, como é que está o DR? O que o DR tem falado sobre essa questão da Índio-Tibiriçá? Pois é, Café e Nosso Público, um dos compromissos aqui desse consórcio de portal de notícias é cobrar tudo que foi prometido e não tem sido entregue, e é muita coisa aqui para o Tietê, incluindo a requalificação, a duplicação da rodovia de Tibiriçá. Então, nós estamos cumprindo essa missão jornalística. Questionamos o Departamento de Estradas de Rodagem, o DR, que é ligado à Secretaria Estadual de Meio Ambiente, Infraestrutura e Logística. E, pelo menos em termos de resposta, foi bem interessante o que foi dito pelo DR Café Nosso Público. Resumir rapidamente aqui o que foi dito. Legal. Que tem um cronograma para que essa obra seja feita. A previsão de investimento do Estado é de 1 bilhão e 300 milhões para que ela seja qualificada, duplicada em trechos, desde aqui de Suzano até chegar na região do ABC. O interessante é que existe a previsão também, nos estudos iniciais, Café e Nosso Público, da implantação de ao menos 2 viadutos ao longo da Tibiriçá no trecho de Suzano. E mais importante ainda, que a Prefeitura de Suzano, o prefeito Pedro Iste, está tentando incluir a obra de um piscinão aqui logo próximo, perto ao estádio do Suzanão. Sim. Porque ali é onde começa o ribeirão aqui de Suzano, que tem causado estragos, enchentes aqui na área central da cidade. Então, olha só, 2 viadutos, requalificação, duplicação e um piscinão. A grande questão aqui, Café, depois em outras reportagens a gente vai dar mais detalhes em relação ao que o DR informou. Informação bem interessante, bem detalhada, que não é comum em relação ao governo do Estado, em relação ao DR. A grande questão aqui é que a gente já falou em outros assuntos que são importantes aqui para o Tietê. A gente está dando informação, fazendo questionamentos, só que a Câmara Municipal, a Prefeitura, os deputados, os pré-candidatos ao deputado, a OAB, as entidades aqui da cidade, enfim, todos têm que aí cerrar fileiras para cobrar semana a semana, mês a mês, que esse cronograma seja implementado quanto antes. Sim. A previsão final do DR foi muito interessante também, é que tudo isso fique pronto em 2033. É bastante tempo. Só que quem está esperando desde o século passado, dá para pensar que é razoável isso. Agora, se a cobrança for intensa dos nossos colegas jornalistas, dos outros veículos de comunicação, da sociedade civil, prefeitura, Condemate Mais, deputados, enfim, certamente esse cronograma pode ser reduzido. Então essa aqui fica aí a cobrança nossa jornalística aqui. O assunto agora aqui neste jornal, web jornal dos portais consorciados, é sobre a CPTM e a Trivia Trens. Caro Café, o que nós já cobramos aqui em relação a melhorias dos serviços para o Alto GT? Olha, desde a nossa primeira edição, Brasil, a gente vem cobrando aí informações de melhorias na estação Aracaré, e depois a gente abordou também aquele anúncio, né, para a implantação da estação Lajeado, ali depois de Guaianazes. E até agora, tanto a CPTM quanto a Trivia, que é a empresa que foi terceirizada, que terceirizou a operação das linhas aqui da região do Alto Tietê, linhas, repetindo sempre, 11, 12 e 13, até agora, CPTM e Trivia
nada de resposta pra gente, Braz. Como é que fica? Mas nós vamos continuar cobrando. E aí existe uma certa cultura, café em nosso público, de esse pessoal vencer pelo cansaço. Muitas vezes o pessoal de assessorias dessas empresas, dessas estatais, ou até empresas privadas, como é o caso da Trivia 3, olha, eles vão perguntar uma vez, vão perguntar duas vezes, depois eles acabam cansando e esquecendo. Pode esquecer aqui em relação a esse consórcio de portais. Semana após semana nós vamos cobrar de vocês pelo menos informações sérias e confiáveis. Obviamente que em seguida nós vamos cobrar obras, porque a promessa é de mais de 14 bilhões de investimentos das linhas 11, 12 e 13. Olha só, já tem pendência de vocês em relação à nova estação de Lajeado, que foi anunciada pelo governo estadual e pelo prefeito Ricardo Nunes, pendência de vocês em relação àquela vergonha que é a estação de Aracaré, lá na linha 12. A cobrança que nós vamos fazer a partir de agora é sobre a estação de Itaquá, estação central da cidade de Itaquá. Milhares de pessoas todos os dias utilizam essa estação. Já se fala desde o século passado, o café em nosso público, olha, lá precisa e merece de escada rolante, lá precisa e merece de banheiro decente, lá precisa de acessibilidade, precisa de iluminação qualificada. E até agora, nada. Então, olha só, nós vamos pedir apoio do prefeito Eduardo Boigues, da Câmara de Itaquá, dos nossos colegas jornalistas de Itaquá, do Altietê, cobrar também o Condemate Mais, porque não dá para ficar só em promessa. E no caso, sobre Itaquá, a Estação Central, nem promessa temos. Então, Trivia 3 e CPTM, se preparem aí, porque vocês vão receber mais um e-mail com perguntas sobre a Estação de Itaquá. Aí vocês respondem também, por gentileza, sobre Aracaré, sobre Lajeado, já preparem informações sobre todas as estações das linhas 11, 12 e 13, porque é nossa obrigação jornalística perguntar e vocês têm obrigação aí também profissional de responder e em seguida começar a fazer obra e melhorar o transporte ferroviário aqui no Altietê. Essa melhoria teria que ser para ontem, tá ok? Não é só uma obrigação profissional, não, é uma obrigação de transparência, porque é uma concessão de um serviço público essencial para a população. Cobrança será feita semana após semana. E o município de Santa Isabel está completando 194 anos agora neste mês. E dentre as diversas comemorações, a gente tem shows, já teve desfile cívico com apresentação de veículos, né, Brás? Uma série de ações, uma série de atividades estão sendo realizadas lá no município. Até quando que vão esses shows, Brás? Olha, desde já parabéns para Santa Isabel e para o povo de Santa Isabel, Café Nosso Público. Os shows vão até o dia 12, shows aí com duplas sertanejas reconhecidas. Certamente milhares de pessoas da cidade e também turistas vão aí prestigiar esse aniversário da cidade de Santa Isabel. E tem presente? Olha, o nosso presente aqui do consórcio de portais, Café, é uma informação relacionada à Sabesp. Até porque alguns anos atrás, o serviço de água e esgoto em Santa Isabel era municipal e era precário, era horroroso. A Sabesp assumiu, aos poucos começou a investir e a gente cobrou da Sabesp informações sobre como é que estão os investimentos lá na cidade. A Sabesp, por meio da assessoria, informou que até metade desse ano foi feito um investimento lá em água e esgoto de 23 milhões. Atualmente estão sendo investidos pouco mais de 960 mil reais também para ampliação da rede de água e que tem um projeto, tem um planejamento, essa é a parte importante, que a Sabesp prevê investir mais 20 milhões em Santa Isabel. Parabéns mais uma vez para Santa Isabel, com muito investimento em água e esgoto. E só reforçando, Café e Público, para reforçar para vocês aqui, a gente continua cobrando da Sabesp. Sim. Quanto é que está sendo investido em cada cidade do Condemate Mais, porque agora a Sabesp está privatizada, não tem mais aquela desculpa que não tem dinheiro, que tem burocracia do Estado e tal, e tal, e tal. A informação tem que ser direta, a obra tem que ser feita rapidamente para que todo mundo aqui no Altietê tenha acesso à água e a esgoto, coletado e tratado. Ô Braz, e a gente já conseguiu algumas informações de alguns municípios, então você que está acompanhando aqui a Central de Notícias do Altietê, é só visitar os portais que estão consorciados, que estão em parceria para fazer esse web jornal. Então dá uma passadinha lá no portal do Jornal 7, do Oi Diário, Brás 365 e Repórter Café, porque a gente já tem todas as matérias lá publicadas com as informações que a Sabesp já nos passou em relação ao mês do meio ambiente, sobre investimentos e obras que estão em execução nas cidades do Alto Tietê. E vale só complementar também, Café e Nosso Público, a Sabesp, por meio da assessoria de imprensa, tem sido tem respondido a gente aí com informações bem detalhadas. Fica aqui esse reconhecimento porque tem, infelizmente, muita assessoria de imprensa de bracinho curto, que aí demora para responder, não responde, ou quando responde, responde pela metade. A Sabesp, nesse caso, está sendo aí, fazendo um bom trabalho conosco. Bom, essa foi mais uma edição da Central de Notícias do Alto Tietê, um web jornal formado em parceria por 4 portais jornalísticos aqui da região do Alto Tietê, o Oi Diário, o Jornal 7, Brás 365 e Repórter Café. A gente aguarda vocês para a próxima edição, né, Brás? Positivo, Café. E olha só, parceria inédita e exclusiva
que tem compromisso com você e com a sua inteligência. Nós questionamos aqui sobre assuntos que são relevantes para todos. Saúde, emprego, meio ambiente, acessibilidade, obras, enfim. Você que tem uma denúncia, você que pode contribuir com a qualidade do nosso jornal, só entre aí em contato com os portais que fazem parte do consórcio. Nós vamos trabalhar juntos para que a região do Alto Tietê se desenvolva muito mais rapidamente. Isso é bom para nós, é bom para todos aqui do Alto Tietê. Saúde e sucesso para todos. Até mais.